aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sims e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão de vestibular que estarei trabalhando hoje é uma questão que veio lá da UEPG, Vestibular de Verão de 2014. É uma questão que trata sobre espelhos planos, espelhos esféricos e envolve reflexão da luz, as leis da reflexão. Uma questão bem bacana, tenho certeza que você vai gostar, porque ela ajuda a fazer uma revisão de muitas informações importantíssimas para os vestibulares e Enem que temos pela nossa frente aí nos próximos tempos, não é verdade? Bom, gente, antes de começar a resolução, ler o exercício para você, eu já vou lembrar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho de notificações para você receber informações toda vez que eu posto um vídeo novo. Por favor, ajudem ao canal crescer e eu poder postar sempre novos e novos vídeos para vocês, combinado? Vamos à leitura do exercício? Acompanhem comigo aí na tela. Vamos então à leitura ali da questão da UEPG de 2014, vestibular de verão. Diz assim o texto, de uma forma bem genérica, sobre o fenômeno da reflexão em espelhos esféricos, assinale o que for correto. Percebam que o texto, geralmente dos vestibulares, principalmente daqueles que trabalham com questões somatório, ele é muito parecido com essa estrutura que vocês estão vendo aí da UEPG. É um texto bem amplo, onde você tem muitas possibilidades para cada afirmativa. Perceba que ele está falando sobre o fenômeno da reflexão. E isso tanto no espelho côncavo, nos espelhos esféricos, quanto nos espelhos planos. Vamos analisar afirmativa por afirmativa. A primeira afirmativa. No fenômeno da reflexão em espelhos planos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Porém, nos espelhos esféricos isso não ocorre. Vamos para a segunda afirmativa. Um objeto colocado no centro de curvatura de um espelho côncavo produzirá uma imagem de mesmo tamanho do objeto e invertida em relação a ele. Afirmativa 04. Uma das aplicações práticas dos espelhos convexos é para a utilização pelos dentistas, pois, já que esses espelhos oferecem imagens virtuais maiores que os objetos, possibilitam que se observe melhor os detalhes dos dentes. Afirmativa 08. Para que se obtenha um objeto real, uma imagem virtual e maior com o uso de um espelho esférico, é necessário que esse objeto seja colocado entre o foco e o vértice do espelho. Afirmativa 16. Quando a partir do centro de curvatura de um espelho côncavo aproxima-se um objeto do seu foco, a imagem se afasta e aumenta de tamanho. Bom, gente, para você poder analisar isso, né, a gente sempre assim, como que eu abordo, qual é a técnica de abordagem para uma questão de vestibular durante a prova? É isso que eu fiz aqui com você agora. Eu leio todas as afirmativas, tá? Meu cérebro começa a trabalhar em cima daquelas informações e eu retomo uma por uma. Então vejamos lá, vamos retornar à afirmativa 01. O que diz ela? No fenômeno da reflexão em espelhos planos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, porém nos espelhos esféricos isso não ocorre. Vejam, a afirmativa ela está remetendo ao candidato pensar a respeito das leis da reflexão. Eu tenho que lembrar que a reflexão tem duas leis. A primeira lei ela fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação ao normal. A segunda lei, ela diz que raio incidente, raio refletido e normal são coplanares, estão no mesmo plano em relação ao ponto de incidência. Aqui vem um detalhe importante. Essas duas leis, elas valem para qualquer sistema óptico. A questão que estamos analisando é sobre espelhos, mas eu tenho que ampliar essa informação para qualquer outro tipo de questão que venha a surgir na minha frente na hora que eu estou fazendo uma prova de vestibular. Lembrem-se que isso que a gente está fazendo aqui é um estudo, correto? Aí funciona assim, meu amiguinho e minha amiguinha. Do que e quando são válidas as leis da reflexão? Acontece que as leis da reflexão, elas são válidas para todo e qualquer sistema óptico. Nossa, mas o que é um sistema óptico? Então vou começar pela representação geométrica dele. Quando um texto de vestibular não quer especificar do que ele está falando, tá?
se é um espelho, se é uma lâmina, se é uma lente, ele chama de sistema óptico e coloca essa representação que está aí na tela para você, uma linha. Só isso. Essa linha, portanto, ela representa para nós um sistema óptico. Mas ainda não responde a questão: o que é um sistema óptico? Um sistema óptico pode ser qualquer superfície que incida a luz sobre ele. Percebe? Qualquer superfície. Ah, mas do que você está falando? Eu estou falando, por exemplo, do espelho plano. O espelho plano é um tipo de sistema óptico. O espelho esférico é outro tipo de sistema óptico. As lâminas de face paralela são outro tipo de sistema óptico. As lentes são outro tipo de sistema óptico. Mesmo as lentes esféricas, cilíndricas e prismáticas. Vejam, qualquer uma dessas coisas que está aí na tela para você compreendem a ideia de um sistema óptico. E o sistema óptico, ele é uma situação de algum elemento que esteja sujeito às leis da óptica. Então eles estão sujeitos às leis da reflexão, da refração, da absorção, de uma forma geral, de todos os fenômenos ópticos. E nisso, esses elementos aí, todos eles obedecem às leis da óptica. Portanto, a reflexão, ela é membro de todos eles. Todos eles dependem das duas leis da reflexão. Portanto, eu posso afirmar o seguinte, ó, todo e qualquer sistema óptico obedece às leis da reflexão. Vejam, espelho plano é um sistema óptico? É. Espelho esférico é outro sistema óptico? É. Os dois estão sujeitos às mesmas leis? Sim, estão. Agora volta ali no texto, ó. No fenômeno da reflexão, em espelhos planos eu estou afirmando, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Será que isso é verdade? Vejamos ali na prática, tá? Se eu tiver agora eu vou especificar, ó, sistema óptico. Coloquei aqueles risquinhos ali do lado, percebeu embaixo? Esses risquinhos, eles indicam que esse sistema óptico é um espelho. Então não é uma lâmina, eu estou especificando o que ele é. Esse sistema, como é uma linha reta, é um espelho do tipo plano. Nesse espelho plano, então, se eu colocar ali um raio de luz incidente, no ponto em que ele toca o espelho, aparece uma linha imaginária perpendicular à superfície, chamada normal. Essa linha terá um ângulo entre ela e o raio incidente. E o raio refletido, quer dizer, ele vai tocar na superfície e retornar ao meio de origem, o ângulo que ele entra, né, na superfície em relação ao normal é igual ao que ele sai. Gente, isso aí é a primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão em relação ao normal. Tá, para o espelho plano confere. Tá? O texto está ok. Mas para o esférico, será que confere também? Então vejamos lá. Olha a representação de espelho esférico. Perceba que ele vai ter uma linha curva. Tá? De alguma maneira eu vou indicar alguma curva nesse sistema óptico. Aqueles risquinhos que estão ali do lado direito da imagem para você, eles indicam que aquilo é um espelho. E onde estão esses risquinhos? Tanto no espelho esférico quanto no espelho plano, indicam o lado de dentro do espelho. Portanto, a superfície oposta é a superfície refletora. Agora, vamos colocar um raio incidente nesse espelho? Onde? No vértice. Por quê? Porque quando você usa um raio incidente num espelho esférico no vértice, ele está sendo um dos 4 raios notáveis. Dos infinitos raios que partem de qualquer objeto, eu tenho 4 raios que são extremamente especiais para espelhos esféricos e lentes esféricas. Esses 4 raios, eles são assim. Primeiro, raio incidente entra paralelo, sai foco. Segundo, raio incidente entra foco, sai paralelo. Terceiro, raio incidente entra centro, sai centro, sem sofrer desvios. Quarto, raio incidente no vértice. Olha aí no espelho plano. Raio incidente no vértice. O ângulo que ele sai em relação à linha do eixo principal é igual. E quem que é essa linha do eixo principal? O eixo principal é uma linha imaginária que forma um ângulo de 90 graus com o espelho em relação ao ponto de incidência. Cara, é um outro jeito de falar normal. E vejam,
O evento que aconteceu com o espelho plano é o mesmo que está acontecendo com o espelho esférico. Portanto, a lei que vale para um também vale para o outro. Consequentemente, no fenômeno da reflexão, em espelhos planos, o ângulo de incidência é igual à reflexão, verdadeiro. Porém, nos espelhos esféricos, isso não ocorre? Claro que ocorre. Eles são sistemas ópticos, vale para os dois. Portanto, essa afirmativa só pode ser falsa. Entendido, pessoal? Não era uma questão difícil, é uma questão que exige apenas e tão somente entendimento da matéria. Tá? Não precisa de cálculo, precisa de conhecimento. Vamos para a afirmativa 2? A afirmativa 2 ela dizia o seguinte: ó, um objeto colocado no centro de curvatura de um espelho côncavo produzirá uma imagem do mesmo tamanho do objeto e invertida em relação a ele. Para isso, você tem que lembrar das posições possíveis de um objeto diante de um espelho côncavo. Eu sugiro que você, na hora da prova, faça uma representação genérica de um espelho côncavo. Essa que está aí no quadro. Tá? Nesse quadro, para vocês nessa tela, o que eu tenho? Eu tenho o eixo principal, eu tenho o espelho côncavo. Observe que os risquinhos, onde ficam aqui, a parte de dentro do espelho, a superfície oposta é a superfície refletora, e aí eu tenho assim, ó, aqui está a concavidade, o buraco da mão. Então a palavra côncavo é sinônimo de buraco, fechou? E convexo significa lombada, a parte contrária da sua mão. Então sempre que você ficar em dúvida, lembre-se, conchinha côncavo, contrário convexo. Como esse espelho é côncavo, o centro e o foco são reais, porque eles estão fora do espelho. Tá? Como você pode perceber ali. E o texto está falando assim, ó, colocado no centro de curvatura. Então, onde? Aqui, ó, objeto em cima do centro de curvatura. Onde estará a imagem? Para isso, eu terei que usar 2 dos 4 raios notáveis. Toda vez que eu quero fazer a imagem, verificar a colocação de uma imagem de um espelho esférico, eu uso 2 dos 4 raios notáveis. Por quê? Porque a imagem se forma sempre no encontro de 2 raios notáveis refletidos. Vou repetir. A imagem em espelhos esféricos, côncavo ou convexo, ela se encontra sempre no encontro de 2 raios notáveis refletidos. Sim, você me deu um raio notável. Perfeito. Todo raio que incide paralelo ao espelho. Tá vendo lá? Paralelo ao eixo principal, perdão. Ó. Raio notável paralelo ao eixo principal. Onde vai passar o refletido? Em cima do foco. E se eu fizer um segundo raio? Quem é o segundo raio? Cara, eu posso usar o raio que entra foco. O que acontece se entrar foco? Tá? Ele vai sair paralelo. Aí você vai falar assim, ah, mas eles se encontram em 2 lugares. Gente, guardem bem a regra. A regra é, a imagem se forma no encontro dos 2 raios refletidos. E os 2 raios refletidos se encontraram abaixo do eixo principal. A imagem ela fica do eixo principal até os pontos de encontro. Está ali a imagem. Ó. Então o que eu percebo? Nesse caso, a imagem que eu tenho, ela está na mesma posição, no mesmo lugar, ela tem o mesmo tamanho do objeto, porém o objeto está acima do eixo e a imagem está abaixo. Portanto, eles estão invertidos. Entenderam? Invertido em relação a quem? Ao eixo principal. Vamos lá de novo. Um objeto colocado no centro de curvatura de um espelho côncavo produzirá uma imagem de mesmo tamanho, sim, do objeto e invertido a ele. Verdadeiro. Tá ali, ó. Fácil, né? E essa imagem é o quê? Ela se deu e se formou no encontro das linhas cheias refletidas. Linha cheia, real. Fora do espelho, real. Toda imagem real é sempre invertida. Olha a regrinha aí, ó. Toda imagem real é sempre invertida. E o tamanho dela? Mesmo tamanho do objeto, por isso eu chamo de igual. Logo, essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Percebeu que não precisava muito para resolver essa questão? Um pouquinho de cuidado de interpretação, lembrando da matéria, claro, você tinha que ter visto essa matéria e ter entendido ela. E volto a repetir, física é extremamente fácil, desde que você a entenda. Ok? Perfeito? Vamos para a afirmativa 04? Rapidinho essa questão, né, pessoal?
A afirmativa 04 diz assim, ó, uma das aplicações práticas dos espelhos convexos é para a utilização pelos dentistas. Opa, espelho convexo, vamos lá? Buraco da mão côncavo, conchinha côncavo, lombada convexo. Então é esse espelho que ele está falando aqui. O que eu sei sobre esse espelho? Olha o desenho dele ali na tela. Esse espelho convexo, o foco e o centro estão na parte dos risquinhos. Olha o risquinho ali em cima. Se eles estão na parte do risquinho, eles estão dentro do espelho. E se eles estão dentro do espelho, eles são virtuais. Perfeito? Perfeito? Dentro do espelho virtual, fora do espelho real. Agora, vamos tentar entender ali do que ele está falando. Coloque um objeto em qualquer posição diante desse espelho. Por exemplo, aqui. Onde vai ficar a imagem dele? Raios notáveis. A imagem se forma no encontro de dois dos 4 raios refletidos. Então, quais eu vou usar? Gente, sempre o mais fácil. Pega o raio e entra paralelo. Se ele entra paralelo, ele vai ser refletido em cima do foco. Síndice, por que você fez linha tracejada ali? Porque está dentro do espelho. Lembrem-se, fora do espelho real, linha cheia. Dentro do espelho virtual, linha tracejada. Tá pegando lá? Agora, para onde vai ser refletido? Como dentro do espelho ele vai ter um prolongamento em linha tracejada, a reflexão ela se dá na direção dessa linha tracejada, saindo do espelho. Olha lá que bonitinho. Perceba que é bem na direção da linha tracejada, porém subindo. Primeiro raio notável. Segundo raio notável. Cara, posso fazer qualquer um. Vamos colocar o direcionado ao foco? Opa, ou ao vértice, se você preferir. Pode ser ao foco, pode ser ao vértice. Qual a regra? Se ele entra no vértice, ele sai com o mesmo ângulo. Cara, dá uma olhada nos 2 raios refletidos. Eles se encontraram? Não tem como, né? O raio refletido laranjinha, ele está indo para cima. O raio refletido cinza está indo para baixo. E a imagem é no encontro dos dois, e os dois não tem como se encontrar, porque são divergentes. E o que eu faço então? Olha bem, eu pego o raio refletido cinza e prolongo ele para dentro do espelho. Entendido? Olha lá, ó, linha tracejada na mesma direção. No encontro das 2 linhas tracejadas, na direção dos raios refletidos, forma-se a minha imagem. Pegou bem? E o que eu posso dizer dessa imagem? Me dê as características dela. Bom, em primeiro lugar, essa imagem ela foi obtida no encontro de linhas cheias ou de linhas tracejadas? Tracejadas, portanto, é uma imagem virtual. Olhe a posição da imagem. O objeto está acima do eixo, a imagem está acima do eixo. Se os dois estão acima, a imagem é direta ou direita. Tanto faz a palavra, tá? Nos últimos vestibulares eles têm usado muito a palavra direta. E é correto. Eu posso falar imagem direita ou direta. Então vamos lá? Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. E qual é o tamanho da imagem comparado com o objeto? Menor. Cara, é isso que o texto está falando? Que a imagem fica menor? Vamos lá em cima. Ó. Uma das aplicações práticas do espelho convexo é a utilização pelos dentistas. Pois, já que esses espelhos oferecem imagens virtuais, correto, maiores que os objetos, espelho convexo oferece uma imagem menor. Portanto, essa afirmativa só pode ser falsa. Tá ficando fácil? Tranquilo? Vamos para a próxima? A próxima afirmativa 08, ela fala assim, ó, para que se obtenha de um objeto real uma imagem virtual e maior, com o uso de um espelho esférico, é necessário que ele seja côncavo. Fácil, né? No espelho convexo, todas as imagens são sempre menores. Sempre. E detalhe, todas virtuais. Vou repetir de novo. Espelho convexo, sempre imagem virtual e sempre menor que o objeto. Se eu quero uma imagem virtual, porém maior, eu tenho que usar um espelho côncavo. Não tem como eu usar o espelho
convexo, porque o convexo só vai me dar uma imagem menor, eu quero uma imagem maior. Mas onde eu tenho que colocar esse objeto? Vejamos lá, ó, entre o foco e o vértice do espelho. Por quê? Acompanhe as linhas lá, ó. Linha entra na direção do foco, ó, entrou na direção do foco, vai sair paralelo. Regra, toda vez que entra foco, sai paralelo. Próximo raio notável, entra paralelo ao eixo principal. Onde que ele vai sair? No foco. Olhe o raio refletido laranja e o raio refletido cinza. Eles de novo são divergentes. O cinza está saindo paralelo ao eixo principal e o outro está descendo. Eles não se encontram na parte de fora do espelho. Onde que vai formar a imagem se a imagem é no encontro dos dois raios refletidos? Regra, prolongue o raio amarelo, laranja e o raio cinza. Vamos ver? Ó, o raio cinza prolongado, refletido. Prolongue o laranja. No encontro dos dois vai formar a imagem. Fechou? Então, olhe essa imagem. Primeiro, a imagem está em linha cheia ou linha tracejada? Tracejada, então é virtual. O objeto está para cima, a imagem também está para cima do eixo principal. Então é uma imagem direita. E finalmente, olha o tamanho das duas. O tamanho da imagem é bem maior que o tamanho do objeto. Então, o que eu tenho ali? Essa imagem que eu obtive, ela é uma imagem virtual, sim. Ela é uma imagem direita, sim. E ela é uma imagem maior. Olha o texto. Para que se obtenha de um objeto real uma imagem virtual e maior com o uso de um espelho esférico, é necessário que ele seja côncavo, correto? E que o objeto esteja colocado entre o foco e o vértice, correto de novo. Portanto, a afirmativa só pode ser verdadeira. Cara, é muito tranquilo. Vamos para a última? A última afirmativa, ela diz assim, ó. Quando a partir do centro de curvatura de um espelho côncavo aproxima-se um objeto do seu foco, então ele está falando que tem um espelho côncavo, e eu vou pegar o objeto e vou começar a deslocar ele em direção ao espelho. A partir de onde? Veja lá, ó, a partir do centro de curvatura. Como assim? Então pense no espelho côncavo. Olhe o centro, o foco e o espelho, o vértice. Olhe o eixo principal. Onde eu vou colocar o objeto? Entre o centro e o foco. Primeira posição. Onde vai ficar a imagem? Entra paralelo, sai foco. Entra foco, sai paralelo. Onde os dois se encontrarem, forma a primeira imagem. Fechou? Então vamos lá. Quando, a partir do centro de curvatura de um espelho côncavo, aproxima-se o objeto do foco, a imagem se afasta. Verdade, ela se afastou um pouco. Vamos ver uma segunda posição. Aproxima um pouco mais esse objeto. Ó, desloquei em direção ao foco. Raio entra paralelo, sai foco, o laranja é o mesmo, mas o raio azul, ele muda de posição. Ele entra foco, sai paralelo. Você percebe que esse novo raio está cruzando o raio laranja um pouco mais à esquerda? Olha a imagem aqui, ó. Então deixa eu ver. O objeto se aproximou, a imagem se afastou. Vamos tirar a prova? Aproxima mais o objeto. Imagem. Ah, sim, mas esse raio azul não está pegando o espelho. Lembre-se que esse espelho ele se prolonga para o infinito. Então, em qualquer lugar que eu traçar ali, ele vai encontrar o espelho, ok, galera? Aí é só pegar um ponto e, ó, traçar ali. Onde o raio refletido azul encontrar com o raio laranja, eu tenho uma nova imagem. Cara, olha a conclusão que você chegou. Eu aproximo o objeto do centro para o foco, a imagem cresceu e se afastou. Olha a afirmativa. Quando a partir do centro de curvatura de um espelho côncavo aproxima-se um objeto do seu foco, a imagem se afasta e aumenta de tamanho. Verdadeiro, né? A imagem de todos é real, a imagem de todos é invertida, a imagem de todos é maior. Portanto, a afirmativa é verdadeira. E aí, o que você achou dessa questão? Tenho certeza que você gostou bastante, né? Fácil, uma boa questão para revisar conceitos básicos de reflexão e de formação de imagens em espelhos esféricos. Perfeito? Meu amor, um beijo no seu coração.
Até a próxima. Não esqueçam de deixar ali o seu like se você gostou da aula. Inscreva-se no nosso canal e marque ali no sininho de notificações para receber sempre a informação de quando eu posto novos vídeos no canal. Muito importante para a gente poder continuar postando vários vídeos, combinado? E se você tiver a pergunta de alguma questão que você queira que eu resolva, coloque ali nos comentários ou acesse meu Instagram, @WagnerSíndice, e faça ali tua pergunta. Não quer fazer a pergunta aqui pelo YouTube? Pergunte lá pelo Instagram, combinado? Gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.